Continuando a correção, vamos para a questão número 4 da página 28. Chegamos em mais uma atividade que eu percebi muitas dúvidas dos alunos, não é? Eu recebi mensagens dos alunos dizendo que estavam com dúvidas nessa atividade. Essa atividade ela é muito simples. Basicamente, ela é feita em cima de uma reta numérica. Reta numérica é esta linha horizontal com vários pontinhos traçados aqui, e cada pontinho corresponde a um número. Por isso que é uma reta numérica, né? Uma reta numerada. Isso mesmo. Então vamos lá. Observe a reta numérica abaixo. Então estou observando essa reta, né? Essa reta aqui ela é composta de números novamente de 5 algarismos, né? Nós já estamos trabalhando na casa da dezenas de milhar, na casa, né, do quinto algarismo, né, a quinta ordem. Então, é muito simples, já estamos acostumados com números de 5 algarismos, né? Então, como nós faremos? Vamos ver, então, o que o probleminha pede para nós. Agora, escreva entre quais dezenas de milhar exatas está localizada cada número a seguir. Ah, simples. Ele quer saber o quê? Por exemplo, o número 12.987, onde que ele se localiza aqui na reta numérica? Entre quais números que ele está localizado? Vamos lá fazer então? Lembra que eu falei para vocês que uma das formas mais fáceis é eu observar as duas primeiras casas? A casa da dezena de milhar e a casa da centena de milhar? Então, eu separo, ó. Trago aqui, com a réguazinha, eu separo aqui, ó. Aqui eu já sei quem é maior, quem é menor, né? Vamos supor. Então, como é que eu faço? Aqui eu tenho 12.987. Eu tenho que saber onde que ele está aqui. Ele está entre quais números aqui na reta? Muito simples. Olha só. Se eu separar aqui, ó, aqui vira o número 10. Tá vendo? Se eu separar de cada um, olha só o que vai acontecer. Ó. Se eu separar os dois primeiros algarismos, olha só para facilitar a sua atividade. Quando eu separo os dois primeiros, tá vendo? Aqui virou 50, aqui virou 60, aqui virou 70, aqui virou 80 e aqui virou 90. É como se fosse isso. É como se eu te perguntasse, por exemplo, ó, o 12 está entre o 10 e o 20. Ou o 12 está entre o 30 e o 40. Não, o 12 está aqui no meio. Ó. É como se o 12 estivesse entre o 10 e o 20. Então, como é que fica a resposta? 12.987 está entre 10.000 e 20.000. Dessa mesma forma, nós vamos fazer as próximas questões. Eu fiz aqui para facilitar para vocês uma reta. Vamos compreender? Olha que interessante. Se eu pegar aqui, por exemplo, olha, e separar aqui, ó, aí vira o 10. Estão conseguindo enxergar? Virou o 10. Então, é como se aqui nessa reta numérica, é como se aqui eu tivesse o 10. Tá percebendo? E entre o 10 aqui e o 20, qual que está aqui no meio? Bem aqui no meio, é como se nós tivéssemos o 15. E quem vem depois do 15? Se nós separarmos aqui, olha só, separar de novo aqui, nós percebemos o 20. É 20.000, mas o 20 está aqui na frente. Então, nós percebemos que esse então viraria o número 20. Olha só como é que está ficando a nossa reta numérica. E quem está aqui no meio? O 20 e o 5, o 25. É como se acontecesse isso, olha só. E se eu separo de novo os dois primeiros algarismos aqui, ó, ficaria sendo 30. É como se aqui nessa reta fosse o 30, tá vendo? E entre o 30 e o 40, qual que está aqui no meiozinho? O 35, isso mesmo, muito bem. Tá vendo como que vocês pegam rápido? Isso mesmo. E novamente eu faço aqui, ó, separo os dois primeiros.
Aí aqui vira o 40. Eu sei que de 10 em 10, depois do 30, nós temos o quê? Nós temos o 40. Então, olha só como está ficando a nossa reta. Tá vendo? E aqui, assim por diante. Olha só. Aqui nós teríamos o 50. E aqui no meio nós teríamos o 45. Olha aí. Assim é uma reta numérica. Dessa forma. Então, fica fácil assim, quando nós separamos as duas primeiras casas, fica muito mais fácil de nós visualizarmos os números, não é? Olha só o 60. Por que 60? Porque eu separei aqui, ó, as duas primeiras casas. E depois do 60, quem está escondido aqui no meio? Só que ele não aparece. Só que na nossa cabeça, a gente já tem que saber que tem aqui na metade da reta, tem a metade desses dois números, né? 65 está aqui no meio. E quem é que vem depois do 65? Com mais 5 vem o 70. Olha só como é que está ficando a nossa reta. Aquela mesma reta de baixo, olha só como que ela está ficando. Aí vai vir o 75. Aí, por exemplo, aqui, se eu separar de novo os dois primeiros algarismos, eu tenho 80. Olha só como é que está ficando a minha reta. E eu já sei que aqui entre o 80 e o 90, nós temos quem? Nós temos o 95, né? Nós temos o 90. E por fim aqui teria o 95. E a reta segue infinitamente. Será que ficaria mais fácil agora da gente fazer nossa atividade olhando para essa régua de cima e a de baixo? O que vocês acham? Fica mais fácil. Porque, olha só, eu separei aqui as duas primeiras casas. É só olhar aqui os dois primeiros números, olha. O 12. O 12 ele está aqui, ó, antes do 15. O 12 está bem aqui. É como se o 12 estivesse bem aqui, ó. O 12 está nesse lugar. Então, o 12 está entre o 10 e o 20. Então, entre o 10.000 e o entre 20.000. Estão conseguindo entender? Então, a gente responde. Olha só. Questão... Agora, nós vamos para a questão B. Aqui eu tenho 81. O 81, se você olhar aqui, ele está entre quem? Olha onde está o 80. É como se o 81 estivesse aqui, ó. 81, bem aqui embaixo, olha. Bem aqui, 81, nesse lugar aqui. Porque aqui é 85. Então, o 81 está entre quem? Ele está entre o 80 e o 90. Então, como é que fica a nossa resposta aqui? Ele está entre 80.000 e 90.000. Consegue entender isso? Consegue perceber? Então, vamos para o próximo. Ó, é como se esse fosse o 31. Ó, 10, 20, 30. Então, o 30 ele está aqui entre quem? Entre o 30 e o 40. Então, ele está entre o 30.000 e o 40.000. E o 55? Ele está onde? Olha só, 50, 55. Ele está no meio. Ele está aqui entre o 50 e o 60. Ele está bem aqui no meio, ó. Tá vendo aqui o 55? Então, ele está entre os 50.000 e entre os 60.000. Vamos lá colocar essa resposta na atividade? Olha só. Entre os 50.000 e entre os 60.000. E o 37? Vamos lá observar onde está o 37? Muito fácil, olha. 10, 20, 30. O 37 ele estaria bem aqui, ó. Mais ou menos aqui. Ele está entre o 30 e entre o 40. Tá vendo? Então, ele está entre 30.000, ó. 30.000 e 40.000. Como é que nós colocamos, então, a resposta na nossa atividade? Nós colocamos assim. Entre 30.000 e 40.000. Por fim, nós temos aqui o 67.242. Então, vamos lá. 67 ó, está na casa dos 60 e entre a casa dos 70.000. Vamos olhar lá o 67, lá em cima. Então, 67, ó, 60 está aqui. 65, 66, 67.
ele está bem aqui. Então, ele está quem? Ele está entre os 60.000 e entre os 70.000. Então, vamos lá colocar a nossa última resposta. Entre 60.000 e 70.000. Assim nós concluímos nossa atividade. Reta numérica é muito tranquilo, só que nós temos que saber analisar, não é? Olha só, sempre entre os números vão existir outros números. Só que às vezes a gente coloca de 10 em 10. Só que eu sei que aqui no meio a gente tem um número escondido. Eu não preciso representar na reta numérica todos os números. Eu posso fazer uma reta de 10 em 10, de 20 em 20, de 1 em 1. Vai depender do que eu quero medir, né? Vai depender do que eu quero medir, a minha reta numérica vai ser formada. E nessa reta eu coloco os números onde eu quiser. Se eu quiser que seja de 5 em 5, de 6 em 6, de 7 em 7, de 10 em 10, eu coloco. Só que eu nunca posso esquecer que aqui entre os números sempre existem outros números. Tá vendo? Sempre existem outros números. E entre eles também existem outros, pois os números são infinitos. Entendeu? Então espero que as dúvidas de vocês tenham ficado esclarecidas e até a próxima.